Seguindo nossa série de episódios paulistas, né? Hoje a gente tá aqui com uma profissional maravilhosa, que ela veio aqui falar um pouquinho dessa marca disruptiva que chegou assim, balançando o mercado de e-commerce há alguns anos atrás, né, Vá? E falar de digital, de moda e de conteúdo é o que a gente mais ama, então o episódio de hoje vai ser incrível, com certeza. Então, pega o seu café e vem pra essa conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2B Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre os desafios e dia a dia de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Quem tá com a gente hoje, Jess? Eu vou ter o prazer de apresentar essa pessoa maravilhosa que a gente já se conhece há muitos anos. Nem vou revelar, né, Rê? Quantos anos a gente pula, mas eu vou ler aqui um pouquinho da bio dela, né? A Renata Castilho, né? Recastilho. Recastilho aqui, gente. Recastilho é o nome. É VP da Maro, é publicitária com especialização em dados e já tem mais de 15 anos de experiência no digital. Ela trabalhou em empresas como Elo7, e-Carros, Mercado Livre, que foi onde a gente se conheceu, e é apaixonada por comportamento humano. E principalmente, né, o papel maravilhoso dela de mãe do Nick e do Luca. Muito bem-vinda, Rê! Obrigada, meninas. Que delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Coisa boa te reencontrar assim, muito bom viu? revê-la. Vamos então começar. A gente começa sempre contando um pouquinho sobre a tua trajetória, né? A Jess deu um spoiler aqui, né, na bio, mas a gente gosta que o convidado sempre conte um pouco de como foi, até para que a gente possa inspirar outras pessoas, né, que estão nos ouvindo aí. Gente, eu sou tagarela, tá? Então, assim, se eu me estender, vocês me cortam, tá? Bom, eu comecei minha carreira no Mercado Livre. Antes disso, né, como você comentou, eu sou publicitária. Sempre gostei de comunicação e encontrei na comunicação um lugar onde eu achava que ia fazer carreira. Mas depois eu descobri que, mais do que criar, eu gosto de entender. Eu gostava muito da psicologia publicitária, daí vem um pouco dessa curiosidade pelo comportamento humano, né? Sim. E ao entender pessoas, como convencer, como montar estratégias, o que eu faço para fazer com que essas pessoas façam, né, as ações que a marca espera, como fazer essas pessoas comprar esses produtos. Então a publicidade me levou para o marketing e comecei minha carreira no Mercado Livre, foram 7 anos de experiência lá, passei por diversas áreas, foi uma baita de uma escola, a gente está falando do começo do e-commerce no Brasil mesmo, então tive a oportunidade de aprender hoje com uma das maiores empresas, né, e eu comecei na área de atendimento ao cliente, né, então assim, ali nas trincheiras mesmo, onde você sente as dores reais do cliente, então isso me ensinou muito, tanto sobre a experiência do cliente, sobre a dinâmica do e-commerce, né? No caso do marketplace, mas da tecnologia que está no entorno ali, porque como a gente resolve as necessidades do cliente, quais são as complicações, quais são os impeditivos, né? Eu aprendi isso muito cedo na minha carreira. Depois eu passei dentro da área de atendimento ao cliente, eu passei por diversas frentes, né, diversas especializações, Mercado Pago, toda a parte de atendimento ao Mercado Líderes, e aí eu fui para o marketing, que foi quando eu fui para a área de desenvolvimento de novos produtos. Então, trabalhei nas primeiras versões da plataforma do Mercado Pago, trabalhei no lançamento das categorias de real estate, que na época tinha real estate no Mercado Livre, verdade. motors, né, então faz bastante tempo. De lá, eu fui para e-Carros, né? Tive uma breve passagem pelo e-Carros, fiquei 1 ano lá trabalhando com toda a parte de desenvolvimento de marketing para o produto de classificados de veículos, e de lá eu fui para o Elo7. O Elo7 foi onde eu estive nos últimos 12 anos como diretora de marketing, foi onde realmente eu consegui colocar em prática aí todos os meus aprendizados ao longo dessas primeiras experiências, né? E das minhas especializações, os dados, né? A especialização em dados que eu trago, porque são competências bem distintas, né? Quando você fala de publicidade, você está falando de um lado muito mais criativo, comunicação, lado direito, depois você vai para a parte mais analítica, pragmática, aquela coisa mais precisa. Mas quando a gente trabalha com marketing digital, com e-commerce, com tecnologia, é difícil você fugir desse pragmatismo, né? Porque tudo é mensurável, Sim. Tudo é comprovável, né? E para que a gente consiga realmente tomar decisões,
esse entendimento, ele se faz necessário. Então, foi daí que veio, foi da necessidade que veio o meu interesse pelos dados, e eu entendi que a partir daí eu consigo entender muito melhor o comportamento humano, né? Porque você consegue quantificar, você consegue, de alguma forma, justificar, entender, mensurar e justificar o que está acontecendo ali. Então, juntando essas duas competências que são bem antagônicas, assim, sob a perspectiva prática do negócio, eu consigo trafegar bem ali entre dois mundos, né? E essas habilidades, elas me ajudaram a desenvolver aí uma área de marketing de ponta a ponta, porque eu tive sob a minha gestão no Elo7 tanto a parte de branding, todo o desenvolvimento de marca, toda a parte de produção de conteúdo, redes sociais, né? Todo o início do CRM ali, produção de conteúdo também, até as competências mais analíticas, que é o CRM de fato, a gestão da base de clientes, as áreas de performance, entendimento, análise de comportamento e mercado. Então, para você entender todo o desempenho cross-categorias ali, como que isso ia acontecer. Então, a gente tinha um time que fazia essa análise, e a parte de relacionamento com a comunidade de vendedores do Elo7. Que é super forte, né? Que é super forte, que é um dos ativos maiores da empresa, assim. Então, é uma empresa que veio com esse propósito de realmente atender essa comunidade. Então, a gente tinha uma área específica que era responsável pelo relacionamento com vendedores. E essas eram as áreas que ficavam sob a minha gestão nessa experiência. E aí, depois de 12 anos, eu senti que minha jornada lá estava concluída, né? E resolvi dar um tempo para mim e ficar com os meus meninos. Então, sou mãe do Nick e do Luca, 2 pequenos que nasceram ao longo dessa jornada profissional. Eu nunca tinha tido tempo exclusivamente deles. Eu falei, bom, vou cuidar da cria aqui um pouquinho, né? Mas nesse meio do caminho, eu fiquei um tempinho em casa, fiquei fazendo alguns projetos pessoais, tocando algumas coisas que estavam engavetadas ali. E aí surgiu a Amaro, né? A Amaro, uma marca que eu tenho, né, muito carinho, eu tinha muito carinho, óbvio, agora mais ainda, mas quando surgiu a proposta, né, quando eu conversei com o Dominique, com o Lodo e com o Daniel, e eles colocaram os desafios, o projeto que a Amaro tem, né, para os próximos anos, eu fiquei encantada, eu falei, cara, não dá, os meninos que me desculpem, mas a gente vai conviver juntos aqui, eles vão viver essa experiência comigo, porque é isso, né, eles vivem essa experiência com a gente, não tem como, eu não vou estar ali todos os dias, todas as horas, mas eles vão viver essa experiência junto comigo, né, porque é muito interessante, para mim foi fui cliente da Amaro lá no comecinho, né, então eu tinha uma relação muito afetiva com a marca desde o início, desde os primórdios. Eu acompanhei de fato esse crescimento da marca no mercado. Então não tive como não embarcar nessa jornada que, assim, realmente me encanta e me dá muito orgulho e muito prazer de estar nesse lugar agora. Nossa, perfeito. Acho que todo mundo que trabalha com e-commerce, né, admira muito a história da Amaro, porque foi isso, uma marca digital first, né, que chegou já, assim, quebrando muitos paradigmas, fazendo de uma maneira diferente e, enfim, uma super trajetória. E falando um pouco sobre esse mundo, né, ser uma marca nativa digital, mas que logo depois tinha lá suas guide shops, começaram a avançar para o físico também. Inicialmente era mais uma questão showroom, e depois eles foram realmente super pioneiros de, pelo menos aqui em São Paulo, já entregar em 3 horas, que tá até hoje, gente, seguindo super firme, né, essa questão da entrega super expressa através das guide shops. E aí depois ainda, né, evoluiu um pouco mais o papel, né, do físico. Como é que é hoje essa orquestração entre canais, o objetivo do canal? Como é que vocês enxergam essa união do físico ou o crescimento? Sei lá, onde vocês abrem guide shop, tem um crescimento no e-commerce também, né? Porque o físico tem o seu papel muito importante de discovery, né? Eu acho que assim, eu acho que a grande fortaleza, né, o que realmente diferenciou a Amaro no mercado, no varejo de moda, foi ela não ter iniciado no varejo de moda. Né? Ela iniciou como empresa de tecnologia. Fazer diferente desde o início, Exato. Né? Então, assim, era uma época, e a gente está falando lá de 2013, 2012, onde muitas empresas buscavam oferecer esse serviço, mas eram empresas que ou eram empresas nativas digitais que estavam ali, né, tentando atuar principalmente como marketplaces, porque desenvolver uma marca própria no ambiente digital era uma tarefa muito difícil,
né? Então a gente tinha alguns marketplaces despontando, tinham aqueles flash sale, né? Marcas de flash sale, tipo Privalia, que teve algumas precursoras no Brands antes, Club. tipo Brands Club, tinha um que chamava Hula Lá, tinha umas marquinhas assim diferentes que, né, testaram um pouco esse mercado. Mas a Amaro, ela chegou como uma empresa de tecnologia que veio para o mercado de moda, né? E eu acho que o olhar de tecnologia fez realmente com que ela conseguisse desvendar alguns mistérios, desbravar alguns territórios que as marcas que não viviam essas duas experiências, né, de produzir produtos, de ter uma produção proprietária, uma marca proprietária e ter toda a tecnologia ali como driver e como enable de toda a operação, elas não conseguiam conectar esses pontos. Porque ou era uma marca muito forte sob a perspectiva de produção, ou era uma marca muito forte sob a perspectiva de tecnologia. E quando você tem, tipo, a faca e o queijo na mão, fica muito mais fácil de você testar, você ver, né, testar os caminhos, ver o que dá e o que não dá. Então, eu acho que essa foi a grande disrupção, assim, a grande diferença da Amaro em relação aos outros e o que fez realmente a Amaro se projetar no mercado com tanta expressividade, né? E ao longo do tempo, ela nunca perdeu essa característica de realmente ter o digital como principal fortaleza, né? Então, tudo se concentra no digital. Eu comentei lá atrás, né, que o digital, ele permite que você analise, que você entenda, que você acompanhe comportamentos. Então, quando você consegue DNA, traquear, né, isso, você, de alguma forma, você começa a traquear o físico, né? Sim. Então, você sai do digital e você vai pro físico, você começa a traquear o comportamento vai do com físico. outra cabeça, vai com outro físico, olhar, né? Porque e não é assim, eu já tenho o físico, agora eu coloquei o digital, agora eu tenho que correr atrás, agora eu tenho que integrar. Não, é o contrário. Eu já tenho digital, eu comecei físico, então o físico ele já nasceu ali, né? integrado. Né? Então, esse movimento, ele é um movimento, eu acho que até mais fácil, né? O início é mais fácil, a manutenção dele não é fácil, a manutenção dele é complexa, porque uma vez que você tem a operação acontecendo, né? E eu acho que assim, se você for conversar com o Dominique e com o Lodo, nos pensamentos deles lá no começo da operação, quando eles colocaram os guide shops no ar, eu não acredito que eles tivessem o objetivo de que esses guide shops algum dia virassem lojas de fato com estoque, né? Porque se você for pensar conceitualmente, a operação de guide shop ela é maravilhosa, né? Você tem ali uma um otimização espaço enorme, exato, né? Você tem um espaço restrito, onde você consegue apresentar todos os seus principais produtos, né? Sem que tenha necessidade de estoque, de gestão de estoque. Então, você não tem que ficar fazendo alocação de produtos, reposição. Você não tem muita perda, né? Porque geralmente a perda acontece em todo esse tráfego. E você tem toda a experiência do cliente registrada, porque o cliente ele precisa se logar, ele precisa fazer a transação dele ali de forma online, virtual, né? Então você consegue ter toda a informação. Então assim, o modelo, ele é incrível. No racional. Só que eu acho que o cliente não tá pronto para isso. Né? E a gente que vive no digital, eu acho que a gente vive uma bolha, porque a gente acha maravilhoso. A gente fala, nossa, eu trabalhava ali na Vila Olímpia. Vou receber em casa, tá tudo certo. Trabalhava na época na Vila Olímpia, tinha uma loja da Amaro no Shopping Vila Olímpia e eu ia lá, comprava na hora do almoço, quando eu chegava em casa, o produto tava em casa. Eu não tinha que carregar com sacolas. Sabe? Eu ia pra praça de alimentação, não precisava carregar nada, feliz. Tava no escritório, putz, tem um evento hoje à noite. Preciso de um vestido XPTO. Vou lá, compro, quando eu chego em casa, o vestido tá lá. E podendo experimentar, porque eu acho que essa agilidade, a Amaro também foi muito precursora de entregar tão rápido, mas eu acho que o grande diferencial competitivo estava, eu estou comprando e recebendo algo muito que eu rápido. Não, e sabe qual que é o... você falou da prova, né? Tem um detalhe importante também, que eles investiram muito no começo, que foi justamente nessa experiência de receber rápido e de ter um processo logístico de devolução sem fricção. Sim. Fácil, isso é sabe? Um ponto que porque na época... qual que é o ponto, né? Putz, legal, comprei e recebi. E aí você tá comprando de uma marca online que você não conhece, a chance de dar ruim é muito grande. Não conheço o tamanho. O Brasil não tem um padrão de modelagem, né? E o corpo da mulher brasileira, ele é um corpo muito diverso, né? A gente não tá falando de mulheres americanas, europeias, que têm corpos mais homogêneos. A gente tem muita diversidade aqui, então o corpo ele é muito diverso. Então, às vezes você usa blusa tamanho P, às vezes você usa... Dependendo do tecido, dependendo tem uma costura aqui, uma costura ali, que você precisa usar uma peça de um tamanho um pouquinho mais folgada, né? Então, é difícil de você conseguir realmente acertar o que vai servir ou como essa peça vai cair para aquela pessoa. Então, o online, ele tem bastante, não vou dizer rejeição, mas resistência, a palavra resistência, por causa disso, porque as pessoas falam, putz, e se não ficar bom, né? Vai ser uma trabalheira para conseguir trocar. É muito burocrático. Então, o primeiro
passo deles até antes dos guide shops foi justamente criar um processo de devolução simples. Então ele tinha coleta em casa. Então assim, chama em casa, você recebe, depois que a gente receber seu produto, você fica com crédito na sua conta, você compra o que você quiser. Sabe? Tipo, era bem descomplicado. Era sem já naquela burocracia. época era mais disruptivo. Era muito simples, né? E aí depois, com as guide shops, tornou ainda mais simples, porque você, além de tudo, ainda podia provar. Né? Então, assim, fui no shopping, provei o produto, sei que ficou bom, sei que serviu, agora eu recebo em casa, acabou. E devolver na guide shop também, devolver né? na guide Podia shop. só largar Então, ali, esse é um outro facilitador do físico, né? O físico, ele agrega, eu acho que ele traz credibilidade, né? Porque as pessoas, elas se sentem mais seguras quando elas estão comprando de algo que elas veem, né? E a gente Se tudo tá der falando, errado, eu vou lá na loja, né? Eu tenho alguém pra falar, sabe? Então, tem... O varejo, ele passou por esse processo, né? Hoje em dia, eu acho que assim, a gente falando de Mercado Livre no começo, eu acho que o Mercado Livre foi um dos grandes responsáveis por fazer com que as pessoas se sentissem mais seguras, né? E tirar um pouco da resistência das pessoas de realizar compras online. Porque o Mercado Livre tornou esse processo tão fácil, tão rápido, na nossa época não era assim. Não era. As pessoas tinham uma resistência gigante. Não, isso foi um super, né? avanço. Eles tornaram esse processo tão fácil, tão simples, né? Tão seguro, descomplicado, né? Passa e essa seguro, sensação de Que a segurança. pessoa compra que as muito pessoas mais. compram, né? Então eu acho que assim, hoje em dia as pessoas já compram com muito mais segurança. Já quando a gente fala de moda, não é tão simples assim, ainda não tá no mesmo nível. As pessoas, elas ainda têm um pouco mais de resistência, né? Então elas querem ter uma pessoa ali pra falar, no caso de o produto não servir, de precisar trocar. Se você dá um presente, né? Se você dá um presente, como que faz? Né? Então, assim, o físico, ele tem esse papel, ele traz uma credibilidade, obviamente ele traz um awareness, porque não necessariamente a pessoa que tá trafegando ali, tem pessoas que gostam de comprar só no físico, sabe? Tem pessoas que, para comprar roupa eu gosto de ir lá, eu gosto de provar, eu gosto de ver, Então, você conseguir fazer com que essa pessoa experimente, tenha essa primeira experiência, é muito rico, né? Então, você quebra muitas barreiras, você quebra muita resistência, você gera uma primeira experiência com a marca, né? Para que depois, de fato, você consiga... Aí, depois que ela tem essa primeira experiência no físico, ela conhece a marca, é muito mais fácil você trazer ela para o digital, você fazer ela baixar o app, você começar a criar um relacionamento com essa pessoa, oferecer benefícios, e aí sim você trabalhar na retenção desse público. Então, eu acho que o físico, ele tem esse papel. É desafiador você manter ali... O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Existem diversas questões logísticas, fiscais, tributárias, que complicam as operações, né? Quando a gente está falando de oferecer uma experiência sem fricção para o cliente. Então, acho que assim, a gente tem desafios diários aí nesse sentido. A Maru está presente em diversos estados. Então, tem Nordeste, tem Sul, tem São Paulo. Então, a gente busca ali de diversas formas atender o cliente da melhor forma e oferecer essa experiência sem fricção. Então, o histórico nos favorece, né? Mas, ao mesmo tempo, cria uma responsabilidade. A gente não pode deixar essa peteca cair, né? E falando do físico, tem o desafio de pessoas também, né? Nesse meio, porque já é complexo contratar pessoas para ficarem no escritório e terem a cultura da empresa. E quando a gente fala de ter pessoas em todas essas guide shops com a cultura, né, com a linguagem correta, com o mesmo dinamismo da marca, também é um desafio, né? Eu acho que o varejo, de forma geral, foi um segmento que teve bastante dificuldade no pós-pandemia, né? A gente teve que voltar presencial, é muito difícil. Quem tem loja, quem opera a loja, não tem como você ter, mesmo o corporativo, né? Demanda isso justamente por isso, porque para que você consiga ter uma manutenção da cultura, manter uma integração entre os times, entre as pessoas, né? Manter a comunicação fluida, garantir o entendimento de todas as... Por mais que você tenha processos muito bem resolvidos e muito bem definidos, você precisa estar com as pessoas ali conectadas, né? Sim. E essa conexão, ela dificilmente ela se mantém de forma remota, né? Quando a gente está falando de lojas em diferentes estados, de profissionais em diferentes geolocalizações. Então, é um desafio fazer a gestão e a distância. Nosso escritório físico está aqui em São Paulo, né? E a gente tem essas lojas em outros lugares, mas é importante pra gente, porque a Maru, ela tem um estilo urbano, né? Ela traz uma característica super workwear no seu estilo, né? Na sua criação. Ela traz esse perfume paulistano aqui, né? Dentro nos looks. Então, e São Paulo a gente sabe que é uma inspiração de moda
para muitos Pro Brasil. pro Brasil, Aham, né? é. Então a gente tem São Paulo Fashion Week, a gente tem muita gente que vem para São Paulo para comprar e consumir moda, né? Então pra gente é importante a gente ter essa presença em outros estados justamente para que a gente garanta a presença do estilo Amaro, do estilo urbano, desse estilo mais paulistano em outras regiões. Sim. E falando em estilo, né, a gente ia te perguntar aqui sobre produção de conteúdo, porque acho que a Amaro também é muito referência nisso. E-commerce de moda, como estávamos falando, tem todos esses desafios de modelagem, de caimento, e as fotos ajudam muito nisso. Tem a questão inspiracional, né, da gente ver aquela modelo com a foto. E hoje as fotos da Amaro são incríveis, as fotos na modelo acho que entregam muito, assim, da marca, das roupas. Realmente é uma inspiração. A gente queria te ouvir um pouquinho sobre como que vocês cuidam disso internamente, né? Como é esse processo de produção? Eu acho que assim, quando a gente fala de marca, a gente tem um cuidado muito grande com toda a produção que a gente faz, né? Então, assim, a marca, ela tem ela tem assets muito bem definidos, muito claros, né? E ela tem um brand equity muito bem construído. Então, quando a gente fala de Amaro, as pessoas, elas já imaginam características quase uma que persona, né? E são características que são comuns, tá? É muito difícil as pessoas terem visões diferentes da Amaro, né? Porque ela foi tão consistente ao longo dos anos nas suas construções que fez realmente com que as pessoas criassem um imaginário correto da marca, né? Então, todo o estilo das lojas, a comunicação, o look and feel do site, né? A forma, a direção de arte, ela evoluiu muito ao longo do tempo, né? Mas, assim, ela ainda segue uma linha que é uma linha super elegante, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma linha elegante, é uma linha minimalista, é uma linha que traz atitude, né? Que demonstra uma atitude, ela demonstra uma sofisticação, né? E ela sempre teve, a empresa sempre teve esse posicionamento de trazer uma experiência de luxo a um preço acessível, né? Então, eu acho que esse sempre foi o propósito da Amaro. Então, uma empresa de tecnologia que vinha para o mercado para trazer uma experiência de luxo a um preço acessível dentro do varejo de moda. Hoje a gente tá mudando um pouco esse posicionamento, tá? Então, assim, continuamos oferecendo essa experiência premium, né? Queremos agora trabalhar dentro de uma característica de produto muito mais equivalente a essa sofisticação e a esse patamar de produto que a gente está comunicando, né? Então a gente vai trabalhar com melhores tecidos, melhores materiais, melhores acabamentos. Então isso é super importante para o reconhecimento do cliente, né? Legal. Porque a gente consegue... O mercado de moda, ele tá todo agitado ultimamente. Sim, né? está. Tem muita coisa acontecendo. E assim, a gente... Chegou um momento que a gente falou, como que a gente se diferencia, Sim, né? Pra não cair ali naquela Pra não cair competição naquele... da China, tem China, tem H&M que tá vindo aqui pra cá ano que vem, né? Então tem muita coisa acontecendo. E assim, a gente olhar pra isso e falar assim, poxa, a gente entende o nosso diferencial. Agora, como que a gente realmente comunica e demonstra o nosso diferencial pros clientes? A produção da Amaro, o desenvolvimento de produto, ele é proprietário, né? Então a gente não produz, a gente não costura os produtos internamente, né? Os produtos. A cadeia produtiva, ela é compartilhada, mas o desenvolvimento, ele todo feito dentro de casa. Então, a gente tem um time de estilo super forte, né? Que faz todo o desenho dos produtos justamente para garantir esse estilo e essa identidade da empresa, que isso vai estar refletido em todas as criações, né? E isso é super importante, essa consistência ela é super importante no tempo, né? Porque a gente não perde e garante que as pessoas elas consigam manter. Só que, para que a gente consiga realmente entregar esse diferencial, a gente precisa se posicionar, estar posicionado nesse lugar, né? Então a gente agora não tá olhando ali, a gente se diferencia dos grandes magazines, né? Que trabalham com um sortimento super vasto, né? Que tem uma experiência de loja que é muito mais self-service, né? Então você chega na loja, você vê araras e araras de produtos, você mesmo se resolve ali, né? Poucos magazines, poucos dessas grandes lojas, elas têm realmente uma experiência consultiva de compra. E o nosso propósito, nosso objetivo é justamente oferecer para o cliente uma experiência muito mais consultiva, onde o cliente é atendido, onde o cliente tem um apoio, onde o cliente ele é
realmente atendido por uma pessoa que está ali à disposição dele para oferecer todo o auxílio, seja para encontrar um produto adequado à necessidade dele ou realmente para explicar um pouco sobre as características daquele produto que está sendo comercializado ali. Então, acho que toda essa construção, né, ela vai para essa linha de como a gente produz os conteúdos da Amaro, pensando em cada um desses detalhes, né? E, lógico, trazendo sempre o tom de voz da marca, a linguagem, que é uma linguagem que a gente fala que ela é inteligente, né? Porque a gente traz muita... tem muito conteúdo contemporâneo, tem muita coisa, tem muito do que está acontecendo no dia a dia, né? Então tem muita referência de música, de série, né? De entretenimento que a gente traz para dentro do contexto de moda, porque no fundo é o que as pessoas consomem, Sim. né? Então, como você trafega por todos esses mundos, onde você está produzindo um produto bacana, posicionando esse produto para um público que tem características e consome conteúdos específicos, e aí você realmente tem que se comunicar com esse público na linguagem dele. Então, acho que é esse o grande, o X ali, né? O grande segredo dessa produção, que ela é uma produção bem inspiradora, assim. Eu acho que desde que eu entrei lá, eu já recebi diversos feedbacks. Recebi um e-mail ontem que eu amei. Incrível. Assim. Gente, super diferencial. Eu mesmo. fiquei, assim... chocada, já é de CRM, sabe? Quando eu cheguei na Amaro, a taxa média de abertura dos e-mails, ela gira em torno de 40% a 50%. Gente! E eu não tô falando de e-mail de carrinho abandonado, eu tô falando realmente de newsletter. É pelo sabe? conteúdo É mesmo, incrível. gente. É pelo conteúdo, porque realmente ele se conecta com a audiência, né? Então, eu acho que todo esse entendimento da estratégia, a composição correta, né, dos elementos para você atingir esse objetivo, entendimento do target, entendimento do cliente, entendimento do universo onde esse cliente está contextualizado, e você entregar algo que realmente faz sentido para esse cliente é o que realmente faz esse sucesso da produção de conteúdo da Amaro. Não. Fácil, né? É uma ciência, né, Super gente? É uma Simples. ciência. Gente, é uma ciência. Tudo gira em torno de comportamento humano, tá? De novo, voltando a esse ponto, né? E aí, casando com o que você falou de comportamento humano, dados, né? Você mencionou aí que a Amaro realmente desenha as suas próprias coleções, né? Um grande case do mercado. De novo, é diferente de uma indústria de moda fazendo varejo. Aqui a gente tá falando, né, de uma empresa que é nativa digital, com muito acesso a dado, com um pé no BI muito forte, desenhando coleção, né? Então, como que é isso, Rê? No sentido de utilização de dados históricos, de criar coleções cada vez mais assertivas, mas que a gente sabe que no mundo da moda também tem um pé da tendência feeling barra aposta, né? Como que é esse mix de criação para vocês? Eu acho que assim, o grande desafio do mundo da moda e desse processo de criação é timing, né? Porque o processo produtivo, ele é longo, a cadeia, ele é longo. Não né? é rápido, né? Vamos mudar aqui agora. Não é assim, tipo, assim, tá né? bombando isso daqui, vamos criar, sabe? Você não consegue material, cuspir um produto do dia pra noite, né? Tem todo um processo de desenvolvimento que são meses, assim, aqui a gente tá falando semanas que compõem meses, e não é um nem dois, são alguns meses ali pra você realmente conseguir ter uma coleção básica, né? Então, não é simples, né? A gente não consegue, a gente e eu acho que a Amaro é uma das marcas mais ágeis nesse sentido, porque a gente realmente está colocando novidade no mercado o tempo todo, né? Os dados históricos, eles ajudam muito isso, porque a gente tem um acúmulo de conhecimento registrado, documentado, que a gente consegue acessar. De coisas, né? Que dão muito certo, de coisas, né? que dão certo. A gente consegue, eu acho que com algum... A gente tem o dedo no pulso realmente da venda, né? Então não é aquela coisa assim, meio que comparando a publicidade digital e a publicidade física. Antigamente você colocava um comercial na TV e aí depois de, sei lá, um mês e meio, você ia saber se deu certo. Hoje em dia você põe um anúncio no YouTube, algumas horas depois você já sabe se aquilo tá dando certo ou não, né? E eu acho que a gente tá com o dedo no pulso da venda ali o tempo todo, então a gente consegue corrigir algumas rotas, né? Quando a gente tá falando, não óbvio em termos de desenvolvimento, mas quando a gente tá falando em estratégias comerciais, e a gente consegue sentir e projetar a velocidade com a qual esse produto vai realmente ser vendido, né? Então, eu acho que o fato da gente conseguir projetar isso nos ajuda a falar, putz, isso daqui vai dar muito certo. Se a gente pediu com uma profundidade pequena, vamos acelerar, né? Nossa, esse produto tá indo muito bem nesse canal, mas nesse outro não tá. Então, puxa daqui, joga pra cá e aumenta o estoque aqui, né? Então, eu acho que esses movimentos, eles são movimentos que fazem com que a gente seja mais eficiente, que a gente tenha muita eficiência no processo, né? E, óbvio,
ouvir o consumidor, lançar muitas enquetes, né? Saber, você gosta disso ou daquilo. As marcas fazem muito pouco, né? Exato, isso é uma coisa que a Amaro sempre fez e continua. Então você gosta de manga, vestido pra você, é manga longa ou manga curta? É mid ou é longo? É curto? Já dá uns sabe? É bons vazio ou é insights reto? lá, né? Então, se você tem um engajamento em redes sociais e quando você solta essas enquetes, principalmente social, as pessoas aproveitar amam, mais disso, né? elas fazem muito disso, você tem um feedback muito grande do que o público tá querendo, né? E aí, eu acho que é mais uma questão de você conectar isso com a tendência. Né? Então você fala assim, puta, a tendência tá lá. É importante você colocar a tendência dentro das suas criações, porque senão você fica fora, né? Você, aí eu acho que é ambicioso até demais você querer ser um baita de um trendsetter num mercado. Além de nativa digital, você conseguir ser trendsetter ainda no sentido de estilo. Você tem que absorver algumas tendências, porque o público, ele quer estar inserido dentro de um meio de iguais, de semelhantes, né? E a tendência, ela serve isso. A moda, ela é isso, ela é uma forma de expressão, é autoexpressão. No final, a gente tá falando que as pessoas, elas veem uma pessoa vestindo, uma pessoa com a qual ela se identifica vestindo aquilo, ela vai e veste também, porque ela quer se parecer com aquela, né? Então, não tem como você fugir da tendência, mas tem como você transformar a tendência, trazer a tendência pra dentro do seu estilo. Uma coisa mais comercial também, a gente sempre fala assim, né? Qual é o jeito Amaro de fazer isso? Né? Eu não quero fazer do jeito que o mercado tá fazendo, eu quero fazer do nosso jeito. Qual é o jeito Amaro de fazer isso? A gente tem um meme rolando, né, que tá todo mundo falando disso. Mas a Amaro não fala assim. Tá, tudo bem, a Amaro não pode falar disso desse jeito. Mas qual seria o jeito Amaro de falar algo parecido com isso? Né? Então, eu acho que tudo que a gente fala de criação, e aí seja conteúdo, seja produto, seja toda a parte de direção de arte, né, das imagens, das fotos, ela vai nessa linha. Qual é o jeito Amaro de fazer as coisas, né? E ao longo do tempo, obviamente, o jeito Amaro evolui, né? A gente tá falando de uma marca que tem aí mais de 10 anos de mercado, que conversa com e moda é isso, moda feminina. Eu fui consumidora Amaro há mais de 10 anos e eu continuo sendo consumidora Amaro, né? O meu perfil de consumo, ele mudou de lá para cá. E a marca, ela tem que decidir se ela vai continuar conversando com esse target mais jovem, se ela vai evoluir com o seu target, né? E hoje o posicionamento da Amaro, ele evoluiu, tá? Então a Amaro, ela conversa hoje com uma mulher mais madura, que tem um olhar mais qualitativo sobre a roupa que ela tá consumindo, né? Ela tem uma preocupação de comprar roupas que realmente sejam boas e caiam bem para ela, que componham um closet que seja versátil, porque não adianta nada você ter 1 milhão de coisas ali e aquela sensação de, não tenho nada, né? Então, assim, são coisas que, se eu comprar uma peça hoje, ela vai conversar muito bem com todas as outras que eu comprei nos últimos meses. É verdade, dá pra ver que evoluiu bastante o estilo, né? O estilo, né? E aproveitar, e aí eu acho que aproveitar as tendências nesse sentido, né? Então, poxa, a alfaiataria tá em alta, que bom, porque a alfaiataria sempre foi o forte da Amaro, né? Então vamos aproveitar essa onda para reforçar um dos nossos pontos fortes, né? A gente tem a nossa saia midi, que é aquela saia de couro, né? Aquela saia de PU, que ela é super clássica, ela é super, assim, reconhecida pela Amaro. Hoje em dia eu saio com meu marido e ele fala assim, olha aquela moça com a saia da Amaro. Até ele já todo mundo reconhece, né? Porque são alguns produtos que realmente são icônicos e que compõem um closet de uma forma que qualquer pessoa pode vestir em qualquer ocasião, né? É muito versátil. Então, acho que essa combinação de você conseguir entender qual é o seu ID, né? Como você quer que as pessoas se sintam ao comprar seus produtos e como você traz a tendência para dentro desse feeling, né? Eu acho que é o grande segredo aí de você conseguir ter produtos que realmente mantenham uma identidade ao longo do tempo e que fazem sucesso. E não tem como você fazer isso sem uma interpretação e uma análise correta dos dados. Perfeito. E vamos falar um pouco agora sobre conversacional. A gente tem, acho que existia lá atrás, quando todas nós começamos no digital, né, uma impressão de que o digital, ele se resolvia sozinho, as pessoas que estão comprando online, elas querem comprar sozinhas, elas não querem ser atendidas por ninguém, e ao longo de todo esse tempo a gente viu esse comportamento mudar um pouco, não é? Agora a gente tem vários dados de mercado e a gente vive isso muito na prática, nas empresas onde a gente faz consultoria, de que as pessoas querem sim falar com pessoas, né? Existe um público que tem essa tendência de querer e até precisar falar com pessoas. A gente falou um pouco sobre isso com o físico, né? Como vocês têm trabalhado isso internamente? Hoje, o atendimento a gente já utilizou e gosta muito, né? Todos os canais ali.
Quem faz esse atendimento? Existe um time para isso? São os próprios times de loja que atendem as clientes e fazem esse consultivo também, né, através dos canais da web? Como vocês têm tratado esse assunto na empresa? Tem um pouco de tudo. Todo mundo faz tudo. Então, eu acho que assim, quando a gente fala... Eu não gosto de dizer que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu acho que tem dias que a gente quer e tem dias que a gente não quer, sabe? E isso funciona tanto no digital quanto no físico. Tem momentos que a gente fala assim, me deixa, sabe? Deixa eu tô escolher aqui, sozinha. eu tô pesquisando, né? E isso funciona muito no digital e no físico também. Tem aquele dia que você entra na loja, você é vendedor, você fala, tá, obrigada, não tô a fim de né? falar. E aí você vai Eu nem sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, só tô dando uma olhada, você escaneia os produtos, né? E se você precisar de ajuda, você pede ajuda. E eu acho que no digital também tem esse movimento, né? Eu acho que existem alguns momentos que são momentos onde você, agora eu me deparei com uma situação onde eu realmente preciso de alguém, né? Uma dúvida o aqui. grande, pra mim, o X da questão, né? A grande sacada é você conseguir estar disponível nestes momentos, né? Então não é estar disponível o tempo todo, não é só estar disponível, ter o atendimento só presencial ou só físico, ou só autônomo ou só consultivo. Não, é você deixar o cliente à vontade, sabe? E deixá-lo saber que se ele precisar, ele tem alguém ali à disposição, né? Então, a gente tem todo o site, né? Falando especificamente do online, a gente tem todo o site onde a pessoa realmente consegue se resolver, né? A experiência, ela é pensada para que o cliente tenha todas as informações necessárias para que ele consiga concluir uma compra sem nenhum tipo de fricção, mas a gente tem ali o WhatsApp, a gente tem um personal shopper, que está à disposição para caso o cliente tenha alguma dúvida. Preciso comprar uma peça que combina com uma calça azul de alfaiataria que eu tenho para um evento amanhã, que vai ser um evento XPTO. Como que você consegue me ajudar? Me dá uma dica de quais os produtos que eu poderia comprar. E aí a gente tem uma personal shopper que está à disposição para atendê-lo. São profissionais treinadas, que fazem parte de um time interno, tá? Essas não são profissionais de loja. São personal shoppers mesmo. Isso. São consultoras de imagem ali, né? Que estão ali disponíveis para apoiar, pensando em características do cliente, necessidade específica dele e, eventualmente, o desafio que ele está colocando para ela. Então, a gente tem esse profissional. A gente também tem os nossos profissionais de loja que estão à disposição. A gente tem canais de comunicação via WhatsApp com todas as lojas. Então, se o cliente falar, eu tô aqui, eu preciso, tô almoçando no shopping, preciso pegar uma peça, consigo comprar, consegue. Tô em casa e preciso de uma peça, consegue, né? Em casa você consegue receber em até 3 horas comprando pelo site sem falar com ninguém. E se você quiser, você manda uma mensagem para o vendedor da loja e você consegue comprar também pelo WhatsApp. Então, assim, existem os canais à disposição, tá? Eu acho que esse é o grande objetivo, dar ao cliente as ferramentas necessárias para ele se resolver quando ele precisar. Se ele achar que ele se resolve melhor sozinho, fica à vontade. Estamos trabalhando na melhor experiência para que você se resolva sozinho. Se você precisar de ajuda, não tem problema. A gente também tem profissional aqui capacitado à disposição para te ajudar caso você precise. E aí a gente está falando de todo o processo, né? Você tem aqui bastante experiência de compra, mas obviamente também tem apoio para troca, para devolução. A gente não faz troca, né? Então segue o mesmo conceito. Crédito, devolve, né? você recebe o crédito e depois você compra o que você precisa. Mas a gente tem profissional para apoiar esse processo. Puxa, tenho dúvida sobre o meu pedido, eventualmente aconteceu alguma coisa que atrasou, a gente tem profissionais disponíveis para atender. Então, sempre que o cliente precisar falar com alguém, a gente está colocando alguém ali à disposição, tá? Então, estamos trabalhando aí bastante e hoje são pessoas, tá? Acho que isso é importante colocar. A gente ainda não está trabalhando com atendimento. A gente tem algumas experiências de automações para classificar e selecionar e direcionar a necessidade, mas no final a gente tem pessoas trabalhando. Estamos trabalhando com testes em IA? Estamos sim, porque eu acho que, hoje em dia a gente tem soluções super eficientes, que atendem super bem, né? E hoje, querendo ou não, como eu tenho pessoas, eu tenho turnos, eu tenho disponibilidades específicas em horário. Então, hoje, se meia-noite você tiver uma necessidade, você não vai conseguir se resolver, né? Então, eu acho que a inteligência artificial hoje vem para facilitar e para abrir algumas portas que não necessariamente a gente conseguiria atender, né, com um humano ali. Então, a gente está fazendo alguns testes para ver o que a gente consegue colocar em prática nesse sentido. Temos iniciativas voltadas para isso, mas ainda não estamos operando. Mas eu acho que o desafio é esse: como dar ao cliente
no momento que ele quiser, no canal que ele quiser, a experiência que ele quiser, né? E que seja boa. Sim. E vocês têm algum indicador hoje interno que tu possa dividir com a gente? Pensando em 100% dos pedidos, quantos % passa por algum tipo de atendimento? No pré-compra, né? Puxa. Ai, peguei pesado, né? Eu não sei, não tenho esse número de cabeça. A gente vem pensando muito sobre isso também, e a gente participa muito de construções de times de e-commerce, né? Então, muitas vezes o cliente nos chama porque ele quer ou internalizar uma operação que está terceirizada ou realmente desenvolver a operação interna. E a gente sempre se depara também com esse desafio, né? Quantas pessoas a gente precisa? Quantas conversas por pedido? Quantos %? A gente tem esse número, eu não tenho ele de cabeça, tá? E eu acho que esse número ele começa a se tornar mais acompanhado quando o volume é grande. Sim. Né? Quando você precisa dimensionar um time de atendimento muito grande para suportar as dúvidas e tal. E não é o nosso caso, né? Então, hoje a gente tem um volume de atendimentos constantes e relativamente controlado, então a gente não tem esse não é um super tema. Eu não tô com o dedo no pulso desse indicador, né? Eu tô olhando para outros que a gente tá olhando muito mais para a questão do omnichannel, para a questão do varejo, né? Para como a gente conecta essas duas pontas, para como garantir a disponibilidade de estoque, porque essa parte, essa perna da experiência, ela é uma parte que tá bem resolvida e ela não tem uma oscilação com o tempo. A gente, cara, a gente passou por uma transição de plataforma, né? Então a gente trabalhava com plataforma proprietária, a gente passou por uma transição de plataforma para trabalhar com uma plataforma de mercado. A gente teve um período de fricção, não dá para falar que não teve, né? Quem é cliente Amaro viveu esse momento e sabe como foi um momento toda mudança difícil, dura, né? Porque não, e assim, no mínimo você tem que falar para cliente baixa o app de novo, né? Porque a gente trocou. Então assim, é uma mudança que acontece, então as pessoas viveram isso e mesmo após esse processo, os indicadores de atendimento e de necessidade humana ali, eles se estabilizaram num patamar saudável, né? Legal. Que a gente entende como um patamar que não é um patamar que acendem as luzes amarelas piscantes dentro do escritório, né? A gente está acompanhando isso, mas não de uma forma tão intensa. Joia. E você mencionou agora o app também, né? Que eu acho que um dos grandes desafios do aplicativo é como a gente torna ele relevante, né? Porque aquilo que a gente fala, a memória do celular, é muito fácil a gente apagar um aplicativo para poder dar uma liberada assim, no espaço. Como que vocês enxergam hoje o papel do aplicativo na Amaro? Cara, nosso aplicativo, ele é, assim, fundamental para a nossa jornada, né? A cliente do aplicativo, ela é uma cliente muito mais engajada. A gente falou muito de conteúdo aqui, né? Eu acho que a cliente do app, ela tem essa relação, né, de conexão com a Amaro. Então, ela tá acostumada a receber essas conversas, né? Receber os pushes, ter acesso às novidades. A gente hoje disponibiliza novidades no app em primeira mão. A gente tem algumas condições comerciais que são exclusivas para o app, né? Então, a cliente, ela tá habituada ali a se relacionar de uma forma um pouquinho diferente, mais próxima com a empresa do que a cliente que só navega no site. Ela é uma forma um pouco mais, do nosso lado, mais proativa, a gente consegue se comunicar mais proativamente com a cliente e a gente não depende que ela entre no site para que ela veja o que a gente está querendo mostrar para ela, né? Então, por isso ele é tão estratégico para a gente, né? Eu acho que, assim, para o mercado, o aplicativo não é exclusividade da Amaro, tem taxas de conversão sempre muito mais expressivas, né? Muito superiores às da web, seja desk ou mobile. O engajamento do cliente, a recorrência do cliente. A pessoa já fica logada no aplicativo, né? Já fica. O LTV do cliente, ele é muito maior, é muito mais fácil a gente capturar os dados desse cliente, né? A gente tem ali num lugar e numa trajetória de tempo com muito mais frequência de acesso, então você consegue ter informações mais atualizadas do que aquele cliente precisa. E no mercado de moda é isso, porque não existe fidelidade no mercado de moda, né? A gente sabe que as nossas clientes compram de outras marcas e tá tudo bem, fato, né? Elas têm que... Todo mundo compra de diversas marcas, né? O que é importante pra gente é a gente tentar identificar o momento de compra. Porque se a gente consegue sacar o momento de compra daquela cliente, a gente vai atender, a gente vai tentar atender a necessidade dela ali antes de outras, antes dela pensar em outras. Exato, antes dela pensar em outras, né? Porque no final do dia é isso. Putz, tem um evento, preciso comprar, cara... Quem que vem primeiro, né? É quase uma concorrência que a gente tá abrindo ali, né? A gente vai ter que saber qual é a marca que vem primeiro à mente dela, ou qual é a marca que tá mais perto dela, ou qual é a marca que, sei lá...
teve a sorte de mandar um e-mail e ela abrir naquela hora. Então, o aplicativo, ele tem esse papel, você se mantém relevante, você se mantém conectado a cliente, né? Ela consegue realmente tá com a Amaro fresquinha na cabeça. Então, mediante uma necessidade, ela vai ali se conectar e vai conseguir fazer uma transação muito mais rápido. Então, por isso, é importante pra gente manter esse canal aquecido, né? E o cliente desse canal muito bem atendido, muito satisfeito com a gente. É uma relação muito mais próxima, né? E é uma eterna conquista. É uma eterna conquista. Moda é uma eterna conquista. E é no mercado de moda e por ser um aplicativo, porque é o que a já falou, né? Cara, você pode baixar, simplesmente, putz, tô com memória cheia, o que eu vou deletar aqui? Né? Por que você não vai ser escolhido? Porque você tem que estar ali o tempo todo conquistando esse cliente, você tem que se mostrar relevante, né? Ela tem que olhar para aquilo e falar assim, não, esse eu não vou baixar porque ele me entrega alguma coisa, você tem que se diferenciar, né? E muitos apps, e eu, óbvio, depois que vim para esse mercado, eu sempre fui uma consumidora voraz, né, de moda, mas depois que fui para esse mercado, passei a testar muito mais e interagir muito mais com outras marcas, e eu vejo como muitas marcas têm um aplicativo apenas como uma extensão ali do site. É a mesma coisa, na verdade. É a mesma coisa, não é propositivo, não é proativo, não traz, né, coisas que sejam realmente relevantes. E aí você olha e você fala, puta, até esqueci que eu tinha esse aplicativo baixado. Que fica em silêncio ali, né? Exato, então, ele não é algo que, né, te vem à memória, não agrega. Então, acho que um dos maiores desafios é esse. E, ao mesmo tempo, como que você faz pra agregar sem ser chato? Né? Porque você fica mandando milhões de cruzar push. a linha também é fácil, né? É muito tênue. Todo dia lá, né? Fazendo 1000 pushes, É né? muito tênue essa linha. Tem gente que vai amar e tem gente que vai falar, putz, não quero mais. E aí esse cara ele vai desinstalar realmente porque você tá sendo exagerado com ele. Então você tem que ficar ali num lugar confortável onde você tá atendendo, tá satisfazendo, mas você também não tá forçando a barra daquele cliente. Acho que esse é o desafio. Isso eu conquistar todos os dias. Tu deu um gostinho aqui, uma pista pra gente sobre a questão de tecnologia, mas gostaríamos de entrar um pouco mais nisso, né? A gente tá falando da marca como uma marca digital first. Como é hoje, né, essa área de tecnologia, essa manutenção? Vocês comentou que vocês estão agora com Shopify. É uma plataforma as a service, mas a gente sabe que demanda customização. Vocês conseguem hoje customizar? Não? Como tá o cenário? Sim, a Amaro nasceu como uma empresa nativa digital, plataforma própria, um time de tecnologia super robusto, né? E ao longo dos anos ela foi estruturando uma operação muito sólida, mas recentemente a gente optou por mudar um pouco a dinâmica de operação, né? Reestruturar a operação, olhar muito mais para o mercado de moda como mercado consolidado da empresa e trabalhar a tecnologia como um viabilizador de toda a experiência que a gente quer oferecer para o cliente, né? Então, sim, temos a tecnologia e a experiência como um dos grandes diferenciais da Amaro, mas a nossa fortaleza é o produto que a gente entrega, né? Então, a gente tem um investimento muito forte na área de estilo, na área de produção, em toda a cadeia de desenvolvimento do produto, e tecnologia está sendo uma evolução, né? Tá passando pela evolução constante do mercado ali para garantir que a experiência ela tá sendo realmente bem feita e bem servida para o cliente. Hoje a gente está com Shopify, né? No site web, a gente tem um app builder ali que desenvolve o nosso aplicativo. Parece fácil, assim, é muito fácil, a plataforma ela é muito intuitiva, né? Eu ia falar parece fácil, mas não é. É fácil, parece simples, mas não é, né? Porque existem muitas oportunidades dentro da plataforma. Também, dá para customizar, dá para você fazer uma coisa bacana. Se você quiser operar da forma mais simples, mais fácil, dá, né? E você vai ter um baita site de qualidade. Mas como a Amaro vem desse jeito, né, oferecendo desse modelo que oferece para o cliente uma experiência diferenciada, né, personalizada, com características próprias que você não encontra em outros lugares, a gente não fica tranquilo numa posição onde a gente está usando uma plataforma que ela é meio que igual para todo mundo, né? Então a gente tem sim a oportunidade de desenvolver coisas dentro dos temas e dentro das
soluções que a Shopify oferece pra gente, né? A gente tem um time de tecnologia que é mais enxuto, mas que é focado nessa tarefa, e a gente tem um time de e-commerce que é responsável por CRO e que tá olhando ali constantemente as oportunidades, não só de mercado, mas de lançamento e de evolução da própria plataforma, para que a gente consiga estar ali mais, na assim. vanguarda da tecnologia e aproveitando. Porque aí é um pouco disso que muda, né? Hoje a gente tem poucas pessoas que garantem que nós estejamos na vanguarda da tecnologia. E aí a gente está colocando muito mais energia no desenvolvimento Faz de sentido. moda Uhum. para estar na vanguarda desse desenvolvimento de produto, né? Então é uma inversão em relação ao que a gente teve no passado, né? A forma como a gente trabalhou no passado, mas eu acho que todo o trabalho que foi feito no passado, ele serviu para consolidar o modelo de operação, e agora a gente tem que dar continuidade, dar manutenção a tudo isso que foi construído, né? E reforçar bastante e trabalhar bastante nessa parte de estilo, de produto, que é de fato o que o consumidor vai tocar, vai sentir. Percebe e vai mais, ele perceber no percebe dia a mais, dia. né? Exatamente. Ele percebe a experiência também, né? A experiência também é um diferencial importante. Então, assim, você fala, putz, eu vou nessa loja porque essa loja é uma delícia, eu me sinto à vontade. Eu vou entrar nesse site porque esse site é fácil, né? A experiência de receber o produto dessa marca é incrível. A primeira vez que eu recebi um produto da Amaro, gente, era uma caixa preta, linda, maravilhosa, com um laço, assim. Eu falei, é um presente, sabe? Então, assim, você receber um produto assim é experiência. A gente tá falando de, né, o cheiro, né? Hoje existem muitas coisas nesse sentido e já tá muito mais comum você encontrar marketing olfativo, marketing de experiência, mas a Amaro, ela começou olhando para isso desde o dia zero, né? Então, acho que tudo isso são características e assets importantes da gente dar manutenção, da gente dar continuidade, né? Mas olhando muito forte agora para o desenvolvimento de produto, porque isso é o que está ali em constante ebulição e o que vai fazer com que a cliente, no final do dia, fale, eu vou comprar esse produto da Amaro e não esse produto da marca XPTO. Sim. Ai, já estamos chegando no final. Passou muito rápido. Muito rápido. A gente vai ter que marcar mais e falar de temas específicos em cada podcast. Dá pra né? falar muito. Dá pra falar de Falei muita que eu sou tagarela, coisa. gente. Eu só vou. Vocês me chamam que eu vou. Não, tá incrível. Maravilhosa. Vamos ter que marcar mais, gente, realmente. Mas enfim, estamos caminhando aqui para a reta final. A gente tem ali nossa pergunta clássica. Não sei se vai ter uma resposta, mas a gente sempre pergunta, né? Que chama com café. E a gente sabe, né? Tomar um cafezinho com alguém sempre gera conversas boas. Então, se você fosse escolher alguém no mundo, né? De qualquer tempo, se tá aqui nesse plano ou não, enfim, quem você escolheria para tomar um café? Gente, eu escolheria muita gente. Assim, eu poderia passar aqui horas falando uma lista de pessoas que eu escolheria para tomar café, né? Eu venho do mercado de tecnologia, né? Então, assim, eu consigo pensar em muitas pessoas de tecnologia. O próprio Steve Jobs falou, gente, Maria tomou café com o Steve Jobs, entendeu o que passava na cabeça daquela pessoa, né? Mas eu acho que hoje, dentro do mercado de moda, uma pessoa que me chama muita atenção e que eu sempre fui admiradora, né, do legado é Coco Chanel. Né? Então, incrível, eu acho que por N questões, tá? Eu vou me ater aqui à questão realmente do papel dela dentro da moda, eu não vou entrar em termos políticos, né? Porque a história dela é controversa em alguns aspectos, mas, então, não que ela seja uma influência comportamental, mas eu acho que ela tem um legado muito forte. Ela foi uma mulher numa época imagina, né? super quebrou desafiadora. Ela quebrou muitos paradigmas e, assim, ela trabalhava numa época em que trabalhar não era bem visto, né? Ela trouxe uma estética completamente diferente da estética da época. Ela revolucionou aquilo, né? Ela foi uma mulher que usava calças, enquanto todo mundo usava aqueles vestidos cheios de babado, né? E, assim, ela começou com chapéu. E até ela se tornar o que ela se tornou dentro do estilo Chanel de vestuário, foram anos, né? E ela foi muito obstinada nesse processo. Então, acho que assim, hoje a gente vê mulheres inspiradoras no mercado e a gente fala, nossa, é difícil chegar onde essas mulheres chegaram. Imagina para essa mulher há anos atrás. Sim. Né? Então, eu acho que estar com essa pessoa e ouvi-la, entender essas motivações, conhecer os caminhos, conhecer o que passa na cabeça, né? Comportamento humano, como que essa pessoa reage, né? Como que ela reage aos desafios, porque na época eu assim, acompanho, já vi muitas biografias, né? Mas aquilo é história contada, né? É como as pessoas percebiam o comportamento dela, o que de fato passava na cabeça dela e como ela internalizava, né? O que fazia ela chorar no travesseiro, sabe aquela coisa assim? A gente nunca vai saber, né? Então eu acho que essa
E quais foram realmente os maiores pontos que, os pontos de virada que inspiraram e que falaram, que deram a ela toda a confiança e a convicção de que ela ia dar continuidade fazendo aquilo que ela estava fazendo. Das duas, uma, ou ela era muito obstinada, ou ela não estava nem aí pra nada, e ela falava, eu vou fazer o que eu quero, sabe? Porque é isso que eu gosto, e cara, vambora. Então, acho que hoje, dentro do contexto de moda, e enfim, eu tô aprendendo muito sobre isso. Não sou uma nativa fashion, né? Apesar de ser consumidora, não nasci, não me desenvolvi nesse mercado, então hoje eu venho aprendendo muito sobre, e acho que é uma figura que eu já conheço há muitos anos, obviamente, e que refletindo sobre o legado dela no mercado, e uma marca tão resiliente, que resiste no tempo, com tanto valor, né? E que realmente foi construída com características tão particulares. Gente, ela usava pérola falsa, sabe? Onde na época moda ela usava joias verdadeiras. Então, assim, eu acho que tem tantas dualidades, tantas controvérsias nessa história, que seria muito interessante tomar um café com essa pessoa. Nossa, adorei essa escolha. E a nossa ultimíssima pergunta, então... O que tu gostaria de deixar como mensagem final para quem ouviu o episódio? Assim, guardem isso, né? Pensem nesse conselho depois que vocês desligarem aqui o Spotify, o YouTube. Qual a tua mensagem? Não é a primeira vez que eu respondo essa pergunta e eu vou ser consistente, né? Eu falo que o brand equity da Maru é forte porque ele é consistente, então eu vou fazer o meu brand pessoal aqui e vou ser consistente na minha resposta. Eu acho que a gente tem que se preocupar com as pessoas, né? Eu falo muito sobre comportamento humano, porque eu acho que pessoas importam, né? E por mais que a gente tenha marcas incríveis, processos incríveis, tecnologias incríveis, produtos incríveis, nada disso é construído se a gente não tiver pessoas incríveis por trás, né? E você manter as pessoas ali felizes, motivadas, você extrair o melhor que você pode delas, né? Eu acho que esse é o segredo de toda e qualquer marca de sucesso, né? É você ter pessoas que realmente são felizes fazendo o que fazem, e por isso fazem bem feito. Então, para todo mundo que está assistindo, seja uma pessoa que trabalha na operação, seja um líder, preocupem-se com as pessoas que estão ao seu redor, com os relacionamentos, garantam que vocês estão extraindo o melhor possível de todos que estão com vocês, né? Façam perguntas, extraiam conhecimento, extraiam informações, respeitem muito a opinião, o lado do outro, né? Eu acho que isso é a parte mais importante de todo e qualquer processo. Se você faz isso bem feito, cara, não tem como dar errado, sabe? Você, como profissional, cresce, evolui, se desenvolve, você aprende, né? Então, eu acho que o mundo ele é muito grande e a vida é muito cheia de experiências pra gente querer aprender tudo sozinho. Então, eu acho que aprender com pessoas, se relacionar com pessoas, conviver com pessoas e saber realmente extrair o melhor delas é a grande virada para qualquer pessoa. Legal. Perfeito. Muito obrigado, Rê. Foi incrível. Muitos ensinamentos aí nessa conversa. Acho que muita coisa para o pessoal de casa refletir, né? E pensar como está fazendo também, né? A gente adora trazer marcas grandes que são aí super líderes, porque acho que é muito inspiracional para quem está escutando também. E saber que a gente também passa por dores, né? Exato. Eu acho que é isso que é legal. Isso é muito verdadeiro. A vida podcast sobre isso, né? é vida real. A gente fala nas palestras, né? Nos eventos, a gente só vê a parte boa. Exato. No LinkedIn a gente só posta coisa legal, né? E depois aqui a gente exatamente. conta realmente os desafios que a gente tem. Mas foi um prazer, meninas. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui. É muito legal dividir um pouquinho dessa oportunidade, né? E das vivências que eu tive na minha carreira e agora na Maru com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Então tá, gente. Fiquem conectados já. Curtam aqui esse episódio. Deixem seu comentário no Spotify, no YouTube. E fiquem ligados no nosso perfil para conhecer as próximas conversas. Segue a gente lá, y2v.digital no Instagram. Quer deixar tuas redes? LinkedIn, Instagram, Recastilho Você em todos os lugares. Procurar por LinkedIn/Recastilho, @Recastilho no Instagram. Eu sou sempre Recastilho. Então tá bom, segue lá. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.